Hello, students! Passando aqui para falar rapidinho sobre o uso do verbo to have. Verbo to have. O verbo to have, ele indica posse, ele indica também, muitas vezes, quando se refere a alimentos, quando se refere a lanches, quando se refere a algumas bebidas, ele tem a tradução como se fosse o verbo tomar, o verbo beber, ou o verbo também comer, se alimentar. No caso, ele é utilizado em frases para indicar posse e também para substituir o verbo to drink, o verbo beber, também o verbo to eat, o verbo comer. O que temos que mais prestar atenção é que o verbo to have, ele nunca pode ser utilizado quando nos referimos à idade. Idade, em português nós dizemos, eu tenho 20 anos. Na língua inglesa nós temos que falar I am 20 years old. Ou seja, eu estou com 20 anos e não I have 20 years old. Não é utilizado para a idade. Também não pode ser utilizado para quando se refere à existência. Exemplo, tem 10 alunos aqui. Ou tem 10 pessoas aqui. Não podemos utilizar o verbo to have, porque o verbo to have tem que indicar posse, ou o sentido que já foi explicado, do verbo tomar, do verbo beber, e não do verbo existir. A correta frase em inglês fica: there are 10 people here. There are 10 students here. Tem 10 alunos, existe, porque o sentido é de existência. Então, muito cuidado, porque em questões de prova, em questões de avaliações, se torna uma pegadinha o uso do verbo to have. Lembrando, não pode ser utilizado para existência e não pode também ser utilizado quando se referimos à idade. Quando se referimos à posse, ou substituindo o verbo to drink, beber, ou o verbo comer, quando se trata de alimentos, podemos utilizar o verbo to have. See you the next class. Boa sorte na avaliação.